RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Crédito consignado com 120 dias para começar a pagar. Boa noite. Os 4 réus do júri da Boate Kiss passam o primeiro dia na cadeia. 3 estão presos no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. E a quinta-feira pode ser decisiva. O Tribunal de Justiça vai julgar se os 4 condenados podem recorrer em liberdade ou se devem continuar presos. Um reforço contra a criminalidade. Brigada Militar instala equipamentos mais modernos para impedir que bandidos tenham informações sobre as ações da polícia. Equipes fazem busca ativa por pessoas que ainda não se imunizaram contra a Covid-19. E o número é grande. Mais de 1,5 milhão de gaúchos estão com a vacinação atrasada. A partir de amanhã vai ficar mais fácil abrir uma pequena empresa em Porto Alegre. Com a ajuda da tecnologia, em 10 minutos, o empreendedor vai conseguir os alvarás de funcionamento. A partir de agora, no RBS Notícias. A quinta-feira pode ser decisiva para os réus do júri da Boate Kiss. Desembargadores do Tribunal de Justiça vão decidir se mantém o habeas corpus concedido na semana passada. Hoje foi o primeiro dia dos 4 condenados na prisão. Pela manhã, o ex-sócio da Boate Kiss, Mauro Hoffman, se entregou no presídio de Tijucas, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Logo depois, em São Vicente do Sul, na região central do estado, o ajudante de palco Luciano Bonilha Leão se apresentou no presídio da cidade. É a mesma cadeia onde está o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos. Já na região metropolitana da capital, na penitenciária estadual de Canoas, está preso outro sócio da Boate Kiss, Elisandro Spor. Os 4 se apresentaram depois que o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido do Ministério Público e derrubou a liminar que garantia que os 4 permanecessem em liberdade. Logo após a decisão do STF, o juiz Orlando Facini Neto determinou a expedição dos mandados de prisão para os 4 condenados. Hoje, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia na Boate Kiss se manifestou sobre a decisão do STF. Eu queria registrar essa imoralidade que ainda existe no Brasil. De não aceitarem as decisões de um júri popular. De não aceitarem o que como disse o ministro público, isso foi um caso que deve ser visto, que foi visto internacionalmente. É uma resposta da sociedade brasileira contra crimes de dolo eventual. A defesa de Elisandro Spor disse acreditar na suspensão da liminar amanhã, podendo ser restabelecido o direito de liberdade de seu cliente. A defesa de Luciano Bonilha Leão disse que irá trabalhar para que ele seja solto o mais rápido possível. Os advogados não gravaram entrevista. Já as defesas de Mauro Hoffman e Marcelo de Jesus dos Santos aceitaram falar. Informaram que discordam da decisão do STF e que vão recorrer. É uma decisão que invade as decisões anteriores, ela suprime o direito de discutir a matéria nas instâncias ordinárias e, portanto, não é correta para o caso concreto. Causa bastante surpresa essa decisão do ministro e mais um precedente, né? Mais uma vez que o voto dele é bem duro. Os 4 foram condenados na última sexta-feira pelo Tribunal do Júri e sentenciados à prisão inicial em regime fechado. Mas isso não aconteceu, devido a um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Elisandro foi condenado a 22 anos e meio de prisão. Mauro a 19 anos e meio. Já Marcelo e Luciano foram condenados a 18 anos de prisão. Mas essa situação ainda não está totalmente definida. É que amanhã, 3 desembargadores da primeira Câmara do Tribunal de Justiça aqui do Estado vão julgar o mérito do habeas corpus que suspendeu a sentença. Dependendo do entendimento dos desembargadores, os 4 poderão seguir presos ou voltar a responder em liberdade. E o repórter Jefferson Ajeitos tem os detalhes do julgamento que está marcado para amanhã no Tribunal de Justiça e traz as informações ao vivo aqui para a gente. Oi, Jefferson.
Oi, Dani. 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado vão decidir se os condenados no júri da Kiss têm o direito de recorrer em liberdade. Sexta-feira da semana passada, o desembargador Manuel Lucas entendeu que sim, e por isso 4 condenados não foram presos após a leitura da sentença ao final do julgamento. Só que o desembargador decidiu sozinho, ele é o relator do caso. E a lei manda que a decisão seja tomada por 3 desembargadores. E é isso que vai ser feito amanhã. 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que fica aqui em Porto Alegre, vão decidir se os 4 condenados no júri da Kiss têm o direito de recorrer em liberdade. Se decidirem que não, os 4 vão continuar presos. Se decidirem que sim, os 4 condenados deverão ser soltos imediatamente. Há pouco nós conversamos com o Antônio Vinícius Amaro da Silveira, do Tribunal de Justiça. Ele disse que os desembargadores que vão julgar amanhã devem levar em consideração que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem, já determinou que os réus devem ficar presos porque essa foi a decisão do júri. Vamos acompanhar. Eles não podem desconsiderar que existe uma decisão superior do Supremo Tribunal Federal que suspendeu os efeitos desta decisão que soltou, ou seja, deu eficácia, prevalecendo, portanto, a decisão de primeiro grau que determinou a prisão. Isso não pode ser negado. Agora, o habeas corpus ele tem que ser julgado. Ou eles acolhem a tese da defesa, que entrou com o habeas corpus, e mantêm por decisão a soltura dos réus, ou então reformam a decisão, mas eles têm que julgar. As defesas dos condenados acreditam que os 4 vão ser soltos amanhã mesmo. Já o Ministério Público disse que está pronto para recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal caso o Tribunal de Justiça suspenda as prisões e a execução imediata dessas penas em regime fechado. O julgamento aqui no Tribunal de Justiça está marcado para amanhã, 2 da tarde. Dani. Obrigada, Jefferson, pelas informações. Um bom trabalho e até amanhã. O Ministério Público denunciou à Justiça o cirurgião plástico José Estevão Rodrigues. O médico de 68 anos foi denunciado por 4 crimes, entre eles importunação sexual e corrupção de testemunha. Segundo a denúncia, José Estevão praticou os crimes dentro da clínica em 6 ocasiões diferentes entre os anos de 2018 e 2021. Além de tocar as vítimas de forma íntima, ele ainda teria ameaçado uma paciente e oferecido vantagens a outra para tentar esconder os crimes. Ele chegou a ser preso no início de novembro, mas foi liberado hoje da prisão preventiva. A seguir, municípios montam estratégias para levar a vacina contra a Covid mais perto das pessoas, na tentativa de aumentar o número de imunizados. A gente volta em 2 minutos. Um 1,5 milhão de gaúchos estão com o esquema vacinal contra a Covid em atraso. Na tentativa de aumentar o total de imunizados, os municípios montam estratégias para levar a vacina mais perto das pessoas. A van percorre os bairros e faz o chamado. Você que ainda não tomou a primeira dose, segunda dose ou a dose de reforço, se aproxime. E de porta em porta, as equipes correm atrás de quem poderia ter tomado a vacina e ainda não se imunizou. A dona Luísa estava adiando a ida ao posto de saúde e a terceira dose chegou na frente da casa dela. Se é para o bem da gente, né? Por que nós não íamos fazer? Garantir isso. É garantir, com certeza, né? Porque eu tenho meus netinhos, inclusive já ganhou Covid na minha família, já deu, né? E eu, né, sou hipertensa, tenho problema de coração, graças a Deus não passou, mas eu fico muito feliz, né? A busca ativa é feita nos bairros de Novo Hamburgo, onde um levantamento mostrou o maior número de pessoas com a vacinação incompleta. Gente como a dona Tony, de 70 anos, que poderia ter recebido a dose de reforço 2 meses atrás, mas foi deixando. Eu fiquei feliz também, porque fiz as 2 Coronavac, né? E agora está com a dose de reforço também. Agora está pronto. 94% da população com 12 anos ou mais já tomaram a primeira dose na cidade.
e 82% receberam a segunda. Pelos cálculos da Prefeitura, ainda existem 46 mil atrasados. E isso é um grande risco com o surgimento da Ômicron, a variante do coronavírus mais transmissível até agora. Mas as pessoas têm que ter a consciência que se elas não completarem o esquema, elas não estarão protegidas. E as variantes a gente está vendo que estão vindo, né? Então a gente teve esses dias uma variante, agora a gente está com essa nova variante e isso vai continuar. Então a gente tem que vacinar, a gente tem que, né, procurar se imunizar. O número de pessoas com a vacinação em atraso no Rio Grande do Sul impressiona. Os últimos dados são de quinta-feira da semana passada, antes do ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde. E eles mostram que mais de 1,5 milhão de gaúchos já poderiam ter tomado a segunda dose e a dose de reforço. No interior do estado também tem busca ativa. Em Santa Maria, mais de 4 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina em atraso. A Secretaria Municipal de Saúde tem apostado na ampliação de horário nas unidades de saúde. Além disso, atendimento por regiões administrativas para alcançar um maior número de pessoas. Em Pelotas, cerca de 26 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada. Para aumentar a cobertura vacinal, até o fim do mês, um trailer vai percorrer diferentes bairros da cidade. Estão sendo disponibilizadas doses para a primeira e segunda aplicação e também para a dose de reforço. E foram confirmados mais 3 casos da variante Ômicron em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 2 são de pessoas ligadas ao primeiro caso registrado aqui na capital de uma mulher que mora nos Estados Unidos e veio visitar a família. O outro é de um viajante que sentiu sintomas depois de voltar à capital. Todos apresentam sintomas leves e estão em isolamento. No total, já são 6 casos positivos da variante Ômicron em Porto Alegre e 7 no Rio Grande do Sul. O primeiro caso foi registrado em Santa Cruz do Sul. E o sistema de acompanhamento de aplicação de vacinas do Ministério da Saúde segue fora do ar em função do ataque hacker, sem abastecer o vacinômetro aqui do estado. Mas a gente atualiza agora os números mais recentes da pandemia, que foram divulgados à tarde pela Secretaria Estadual da Saúde. Nós tivemos, em 24 horas, mais 23 registros de óbitos aqui no estado, que eleva o total de mortes desde o início da pandemia para 36.320 vidas perdidas. Tivemos também mais 106 novos casos de Covid registrados. O Rio Grande tem um total de 1.499.084 casos. Desse total, mais de 1.460.000 são de recuperados, um índice de 97%. A média móvel de mortes tem mais um dia de queda acentuada. O estado tem, nesta semana, 11 óbitos diários, o que representa uma diminuição de 42% em relação à média de 2 semanas atrás. Militares da Aeronáutica iniciaram esta tarde a investigação sobre as causas do acidente com um avião particular em Santa Rosa. Os investigadores analisaram indícios da derrapagem, fotografaram o local e recolheram partes da aeronave. Eles ainda ouviram testemunhas e reuniram documentos para prevenir outros casos parecidos. O acidente aconteceu na manhã de ontem no aeroporto de Santa Rosa. Uma câmera de monitoramento mostra que o avião pousa, atravessa toda a pista, mas não consegue parar e cai em barranco. O piloto e os 2 passageiros não se feriram. A conclusão das investigações ainda não tem data para ser divulgada. A partir de amanhã vai ficar mais fácil abrir uma pequena empresa em Porto Alegre. Veja a seguir. Radiocomunicadores com mensagens codificadas começaram a ser instalados em viaturas da Brigada Militar. A tecnologia impede que criminosos rastreiem as ações da polícia. O que era para ser de uso exclusivo da polícia, muitas vezes acabava ajudando os criminosos. O sistema analógico, muitas vezes a comercialização desse tipo de rádio, ela se dava aí em qualquer esquina, por assim dizer, né? E com isso, então, muitas vezes nós aprendemos, inúmeras vezes, centenas de vezes, rádios na frequência das polícias nas mãos dos criminosos.
A promessa agora é que isso mude. As viaturas da Brigada Militar começaram a receber equipamentos com um sistema digital. A gente tem autenticação de cada equipamento que vai funcionar no sistema. Existe um controle efetivo de cada equipamento que está operando, cada pessoa que está operando. Se houver qualquer tipo de interferência, a gente pode desabilitar o equipamento que esteja se intrometendo, se tem algum tipo de furto ou desvio de equipamento. O novo sistema de radiocomunicadores ainda vai ser instalado na Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias, possibilitando a troca de informações. Todas as viaturas da Brigada Militar vão receber rádios como esse, que passam mensagens em um código próprio e também tem uma rede de dados particular. A Secretaria da Segurança Pública estima que o sistema passe a funcionar em março de 2022. A ideia é, no futuro, ampliar o uso também para os batalhões do interior do estado. Outra iniciativa é a instalação de bloqueadores de celulares em presídios. Toda vez que um celular estiver ligado dentro do sistema prisional, com essa solução tecnológica, nós vamos detectar esse sinal imediatamente e, a partir disso, nós com a geolocalização vamos ter aí com uma precisão de até 2 metros quadrados, identificar a localização precisa em que esse equipamento se encontra dentro de uma cela, dentro de uma galeria, em qualquer lugar que esteja. Não é só a questão de localizar o equipamento, mas como eu consigo bloquear esse celular, ele já não vai mais funcionar. A promessa é que o primeiro presídio receba o sistema em março de 2022. Em abril, serão mais 2 unidades e até o final do ano, o bloqueador deverá estar nos 15 maiores presídios do estado. E ainda é esperado o início do uso de câmeras acopladas nos coletes dos policiais, para dar mais transparência às ações. Nós fizemos já um teste aqui durante o primeiro semestre desse ano e dentro desse projeto avançar no sentido macro, a ideia de nós começarmos a adquirir, acredito que a partir do primeiro semestre do ano que vem, isso já esteja em funcionamento nas ruas do nosso estado. Vamos saber o que acontece no tempo nos próximos dias até o fim de semana? A partir de amanhã, as instabilidades devem se afastar do estado. Apenas aqui na região sul e também no litoral norte é que tem uma pequena chance de chuva. Em Porto Alegre, não chove, mas o dia vai ter muita variação entre períodos nublados e abertura de sol. A mínima na capital amanhã vai ser de 21 graus e a máxima chega aos 29 graus à tarde. Na faixa oeste do Rio Grande do Sul, as máximas serão ainda maiores. Destaque para Uruguaiana, com 34 graus, e também para Santa Rosa, no noroeste do estado, onde a temperatura máxima vai chegar a 35 graus, e isso logo no início da tarde, depois do almoço. E a tendência para os próximos dias é de ainda mais calor, de temperatura subindo até o fim de semana, temperatura que deve ficar perto dos 40 graus em algumas cidades. Aqui a gente tem um exemplo de São Borja, que vai ter amanhã, quinta-feira, a máxima de 35 graus. Aí na sexta-feira sobe ainda mais a temperatura, chega a 37 graus. E no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, tempo seco, firme, e a temperatura chegando aos 38 graus. A partir de amanhã vai ficar mais fácil abrir uma pequena empresa em Porto Alegre. O novo modelo eletrônico concentra todo o licenciamento em um único ambiente virtual. A promessa é facilitar a vida de quem quer abrir um novo negócio. O processo, que antes levava em média 10 dias e envolvia diferentes setores do poder público, agora foi simplificado para atividades consideradas de baixo risco. E em 10 minutos, o empreendedor já consegue o CNPJ e os alvarás de funcionamento. O grande ponto, a diferença aqui que a gente faz nesses tempos atuais é aproveitar a tecnologia para a revisão do processo como um todo e colocar o cidadão no centro, e não o servidor público ou o governo na centralidade, ou seja, para ser mais fácil para o servidor ou para o serviço público. Tem que ser mais fácil para o cidadão. O Tudo Fácil Empresas foi criado a partir da integração dos sistemas da Junta Comercial, da Prefeitura de Porto Alegre, do Governo do Estado e da Receita Federal. A plataforma é de fácil compreensão e, em poucas etapas, o empreendedor finaliza o processo sem burocracia e sem pagar nada. Não flexibilizamos nada, isso é importante dizer, né? Tanto é que os bombeiros, a vigilância, podem, posteriormente ir até o local, ir logo, fazer uma vistoria, enfim, isso não muda em nada. É só a gente facilitar a abertura
obviamente, o desenvolvimento econômico, geração de emprego, etc., né? Que é o princípio da lei de liberdade econômica, que é não atrapalhar o cidadão, né, que quer empreender. O Tudo Fácil Empresas só funciona para atividades consideradas de baixo risco. São mais de 500 que podem ser abertas pela nova plataforma, como salões de beleza, papelarias, floriculturas, pequenos negócios para prestação de serviços. Mas, para ser considerado de baixo risco, o empreendimento deve ocupar uma área de até, no máximo, 200 metros quadrados. Para a FEComércio, a simplificação do processo pode ser um estímulo à regularização de muitos negócios que ainda funcionam na informalidade. A gente estar registrado, estar formalizado, nos dá acesso a uma série de... não são facilidades, mas justamente é o contexto empresarial, que muitas vezes, quando a gente não está, pode ser muito mais difícil. E depois, né, se a gente pensa em todo o impacto que tem justamente global, são empresas que não arrecadam, né, são empresas que estão à parte da economia. A plataforma começa a funcionar a partir de amanhã, por enquanto apenas para Porto Alegre. E a partir do ano que vem, deve ser estendida também para os maiores municípios do interior do estado. Vai melhorar o ambiente de negócios da região, vai estimular a competitividade, vai atrair novos negócios para aquele município, além do município arrecadar mais, gerar mais emprego, mais renda, né, contribuindo assim pelo desenvolvimento econômico da região. E o RBS Notícias de hoje fica por aqui. Você vai ver logo mais no Jornal Nacional que o ministro Luiz Roberto Barroso orientou que o comprovante de vacinação seja exigido de brasileiros e estrangeiros pelas companhias aéreas no momento do embarque para o Brasil. O JN hoje também começa mais cedo, às 7:55. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Crédito consignado com 120 dias para começar a pagar.